Oi, amigos, sejam bem-vindos ao Verão das Onças. Gente, o nosso episódio, pra variar, está muito especial. Convidados incríveis. Vai ser uma vibe de verão total. A gente veio pra isso gravar aqui na Ilha das Onças. Nossa ilha, gente. Nosso verão tá top. Temos até uma ilha. Estamos hoje aqui no Rusty na ilha. Olha aqui, os drinks, comidinhas. Maravilhosos, inclusive. A escolha perfeita pro seu verão. Não sabe o que fazer, pra onde ir, levar as crianças. Vem fazer uma programação diferente aqui na Ilha das Onças. E a gente indica muito esse restaurante maravilhoso. Verdade. E além dele, a gente tá cheio de patrocinadores hoje, né? Isso aí, os nossos patrocinadores fixos, né, de sempre. Midas Macedo, Ferriace, Aguilar Advogados, obrigada. Bosque Grão-Pará. E eu vou pedir licença para ler aqui para vocês a programação do Bosque, que tá incrível. As férias do Bosque vão bombar. Vou começar dizendo para vocês que julho já começa com Etiqueta Amarela no Shopping Bosque Grão-Pará. Depois segue para Relíquias do Bosque, aqueles carros antigos, super cheios de personalidade. Tem também o Studio Games Experience para garotada que gosta de game. Tem para todo mundo se divertir. Circuito Poppet também para agradar a criançada. E a colônia de férias que vai ter lá na área externa do bosque várias atividades gratuitas para as crianças e que estimulam o livre brincar, que é muito do que a gente vai falar hoje também. Mas ainda temos que agradecer nossos patrocinadores. Temos, os nossos looks tinham que ser diferenciados. Por isso, nossos patrocinadores são a Água de Coco, a Sunglass Hut. Cadê seu óculos, querida? Coloque. Olha aí. Olhem só. Óculos de todas as marcas. Você sabe que é uma franquia internacional. Sim. Então, só coisa top. Além de que Nicole Mello Acessórios, que está com a coleção Resort. Aí. E ela está também com uma loja em Salinas. E a Água de Coco também vai ter loja em Salinas, lá no Hotel Salinópolis. Então, corram lá, curtam, prestigiem. Quem prestigia empreendedores. Chegou em Salinas com uma mala miada, não tem problema. Já vai ter look Água lá. de Coco, Nicole Mello, vai logo garantir. Inclusive, hoje eu vi um anúncio lá da Água de Coco, que eles já levaram o vestido que a Anitta estava lá na Grécia. Olha. Já está lá em Salinas. Então, você corre e pega logo o seu look babado, porque eu tenho certeza que as festas esse ano vão estar com tudo por lá, né? E falando em férias, é um problema grande, às vezes, para as mães as férias. Ainda mais para as mães empreendedoras, né? Que não tiram férias. Quase nunca, né? Coitadas de nós. E aí, hoje estamos aqui com a Thaís. Ela é psicóloga e proprietária da Mamãe Full Time. E ela preza, né? Estimula esse livre brincar. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada. O convite foi aceito com muito carinho. Eu já acompanho vocês tem um tempo. Me divirto, aprendo com vocês e com os convidados. E fiquei extremamente honrada. Quando eu abri meu Instagram, estava lá o convite. Oba, bora veranear. Entrar julho com o pé direito. E ela veio, né? Ilha das Onças não vou bem ali, né? Não. Você precisa se programar, pegar. Não foi uma lancha, né? Pegar um iate. Ainda não foi, né? Ainda não foi. A gente chega lá, né? O convite foi assim, aí, Thaís, sabe nadar? Ela veio, topou. Adoro brincar com água, respondi. A gente tá aqui. Vinha caráter, veranear, brincar. Mas chegou com chapelão, depois vocês vão ver o look top da Thaís. Thaís, obrigada por você ter vindo. Realmente unanimidade em todas as mamães. As mães são fãs da que Thaís. já consumiram ali em algum momento Minha seu filha, espaço. Nossa, amam, são apaixonadas. Realmente é uma brincadeira diferenciada, né? Que você está trazendo uma brincadeira que era a nossa brincadeira de antigamente, né? Que hoje a realidade das crianças é outra. Elas estão ali crescendo com uma cara na tela e não estão tendo a oportunidade de viver as coisas que a gente viveu, né? Lá atrás. E você está dando essa oportunidade de mesclar um pouco esses dois mundos, né? Nossa, que honra te ver resumir com tanta propriedade o que de fato é o nosso trabalho enquanto educador. Ver pais, mães terem esse olhar e validar a importância do livre brincar na primeiríssima e na primeira infância. O que acontece? Nós estamos na geração da tela, né? E essa geração, ela tem que ser validada, assim. Eu acho que a tela chegou para somar, para agregar, mas ela não é
primordial na vida das crianças. A gente não pode furtá-los de ter esse contato, né? No mundo globalizado, isso acaba estreitando, sim, contatos com pessoas tão distantes fisicamente que a gente não pode ter essa proximidade. A gente acaba tendo acesso a muita informação em tempo recorde, que antes demorava muito para chegar. Então, tem sim o seu devido valor, mas ele não pode tirar o valor de viver a infância em contato com a natureza, que é de onde nós viemos. Sim. A gente precisa ter pés descalços no chão, brincar ao ar livre, brincar na chuva, brincar no sol. Acreditem, isso não adoece a criança. O vírus, ele não está na chuva, ele não está no sol, ele não está na lama, na areia, que não é suja. A natureza, ela não é um local sujo. Ele não tá nessa água aqui. Agora coloca numa piscina no cloro. Perfeito. A gente tem estudos de pediatras que eles nos dizem que a criança, ela adoece, ela tem maior probabilidade de adoecer quanto mais tempo ela estiver restrita dentro de um local fechado. Onde o vírus e a bactéria se proliferam, dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado, sem a entrada da luz do sol, né? Então, às vezes, os pais têm muito receio de colocar a criança, tá chovendo, tira da chuva, não pode brincar. Brinca na chuva. Tem certeza que ele não vai adoecer com isso, ele ganha anticorpos, né? O corpo fica mais resistente e ele, ainda que ele adoeça, ele consegue reagir melhor, reagir até às medicações quando elas entram em contato com o corpo. Então, é isso. Eu fiquei extremamente honrada de ouvir vocês falarem da importância do livre brincar, compreender o quanto que isso é importante para o desenvolvimento saudável. A gente não fala de desempenho. Nós somos um espaço de educação. Então, todos os nossos profissionais, eles são formados na área da pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, biólogo, químico, educador físico, musicista, musicoterapeuta, letras, enfim. São profissionais que estudaram, têm uma formação e hoje estudam uma metodologia que a gente está criando. Nós somos inspirados pela abordagem Pickler, de Amy Pickler, que é uma pediatra, né? Nós somos inspirados por Maria Montessori, por Vygotsky, nós temos N inspirações. Dentro disso, a gente formou de acordo com a nossa necessidade do nosso território, né? Nós estamos aqui na região norte, onde a chuva, ela faz parte da nossa rotina inverno e verão, né? A gente diz que a gente só tem duas estações, inverno e verão, e a chuva faz parte do inverno e do verão. Ou então, chove o dia todo, ou todo dia. Todo dia. Não tem saída. A gente precisa adaptar a nossa rotina, né, a nossa dinâmica, o nosso dinamismo enquanto família. E aí a gente está criando dentro disso. Viemos de uma escola, de escolas tradicionais, e dentro das escolas que nós passamos durante esse período, eu estive dentro de escola há 13 anos, e dentro desse universo, o que a gente mais observava, e aí vocês podem confirmar e me dizer se eu estou certa ou errada, o que a gente mais desejava quando a gente ia para a escola era o momento do recreio, da educação física e da aula de arte. Era o que a gente mais esperava. Dentro desses três, a gente está trabalhando o quê? O movimento corporal. A criança não está estática. Ela não está olhando aquele professor como um instrutor, detentor de todos os conhecimentos, e ela paralisada, só recebendo informação. Não, ela está sendo proativa naquele processo de aprendizagem, né? A criança está em movimento. Criança é movimento. Eu costumo dizer que ela só é paciente quando ela está doente. Aí a gente vai no consultório médico. Aí nós somos pacientes. A criança doente, ela fica parada. Se ela não estiver doente, quando ela está em movimento, que o pai chega assim, está se movimentando muito, opa, está saudável, que legal, deixa. É como a criança aprende através do movimento. A gente vê até quando a criança está doente, quando está muito parada, sem querer fazer muita coisa, a gente já vê, tá errado. E outra coisa, quando a gente também, elas estão, sei lá, com uma diarreia, vômito, alguma coisa assim, aí vai levar, faz soro. É incrível, tá totalmente debilitada lá no teu colo. Tá terminando o soro, de repente parece que pivota uma coisa dentro dela, pum, volta a sair pulando. Hidratou, quer pular, quer cantar, quer brincar. Ou seja, a recuperação também é muito grande. Lógico, perfeito, é rápido, né? E, gente, pra quem não entendeu ainda o que é o Mamãe Full Time, é uma casa linda, tem espaços fechados e um quintal enorme, onde tem brincadeiras de pintar o azulejo,
terra, areia, lama, né? Tem música. A minha filha já fez uma colônia de férias. Ela só não frequenta porque é muito distante da minha casa. Mas eu já fiz esse apelo, né? Eu prometo que a gente vai pra mais pertinho. Já foi um pedido antigo meu. E assim, muito legal. Se vocês não conhecem, eu sugiro realmente, mães, levem seus filhos. Não precisa ser na colônia de férias. Vão lá conhecer, conversem com a Thaís, vejam os planos que tem, que é muito bacana. Nós surgimos de uma colônia de férias, né? Dentro da escola, quando fechava aquele espaço incrível, enorme, ficava fechado em julho, ocioso. E aí a gente teve aquela sacada de, opa, as crianças estão de férias, longe da escola, mas os pais estão trabalhando. Pelo menos aqueles 15 primeiros dias de julho, os pais estão trabalhando. E as crianças estão aonde? Dentro de casa, trancadas, de cara para a tela. Então, que tal a gente sublocar esse espaço da escola, que estava fechado, durante esses 15 dias e fazer uma colônia de férias? E foi assim que surgiu, né? No ano de 2014, a nossa primeira colônia de férias no mês de julho. E acreditem, a gente divulgou, em uma semana a gente não tinha mais vaga. Dada a tamanha demanda, a necessidade desses pais que a gente queria atender e a necessidade dessa criança em brincar, né? Em viver a sua infância de maneira respeitosa. Como é que a criança melhor aprende? Quando ela sente prazer. Qualquer ser humano, para aprender algo, ele precisa sentir prazer. E o que dá prazer para a criança? Brincar. Nosso corpo ele é composto, e sempre foi, desde a primeira colônia, por profissionais da área da educação. Então, quando a gente fala em livre brincar, às vezes as pessoas pensam assim, é um brincar solto, largado. Não, ele é um brincar planejado. A gente planeja tanto as atividades que a gente convida a criança diretamente, como áreas que também são convidativas, são instigativas, sabe? Instigante. A criança olha e diz assim, opa, eu quero explorar, me interessei por esse espaço. Então, a gente prepara ambientes, e aí a criança vai lá, de uma maneira bem cientista, explorar, conduzir de acordo com a necessidade dela. E aí, assim, a gente vê construções incríveis, né? As ideias rolam soltas, porque a criança tem a sua própria inteligência nata, ela já vem. Sim. Não é o professor que ensina. Nós somos meros facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. A criança tem capacidades 1000, né? E às vezes nós limitamos quando a gente quer que ela aprenda só daquela maneira. Quando eu digo assim, desenha aqui um sapinho. Olha, o sapo é verde. Por que o sapo não pode ser colorido? O sapo de Romero Brito é colorido, né? E aí vai a imaginação da criança fluir. É através da brincadeira que a criança traz todo o seu conhecimento, suas necessidades, suas fragilidades. É como a gente conhece muito a criança. Através do brincar, ela coloca para fora tudo aquilo que ela vivencia dentro de casa, dentro do lar. Né? Que tipo de mensagens, até emocionais, ela recebe dentro daquele lar. Através do brincar, a gente consegue observar tudo isso. Então, todas as atividades são planejadas por esses educadores, mesmo dentro da colônia. Então, livre brincar, ele é isso. Ele é, sim, de alguma forma direcionado, porque ele é planejado. Os ambientes, as atividades, a dinâmica e o educador, ele está sempre ali em prontidão para a criança. Ele não faz pela criança, ele faz com a criança. A partir do momento que a criança convida, como é esse convite? Através de um olhar, você sente a necessidade. Opa, eu quero esse adulto aqui perto de mim. Aí o adulto se aproxima dele e brinca com ele. Dentro do espaço hoje, que eu digo que ele é uma colônia de férias de janeiro a janeiro, porque a gente não fecha as portas nunca, de domingo a domingo. A gente está sempre... Domingo funciona também? Domingo funciona também. Porque a gente também faz festas afetivas. São aniversários para a criança, com cara de criança, com comidinha de criança, com aquelas brincadeiras antigas que antes a gente fazia muito dentro da nossa casa, né? Era no quintal da casa da vovó, reunia os primos para brincar. Hoje a gente perdeu um pouco isso, né? E a gente consegue voltar para essa infância. Então os pais vão, os adultos vão e eles brincam de elástico, pula corda. As piscinas estão ali à disposição, fazem bolha de sabão, brincam de peão, de peteca. Tudo isso a gente fazia na nossa infância, né? E aí a gente tem a oportunidade de resgatar a criança interior desse adulto e traz a criança dele para brincar e brinca junto com a criança do hoje, né? Dos filhos. Então a gente faz muito aos finais de semana. Porque durante a semana a gente já existe enquanto um espaço de educação, trabalha com grupos lagarta, que são nossos bebês a partir de 6 meses até 11 meses, que são cheios de potencialidade. Eles podem, devem, brincam e criam vínculos, estreitam os vínculos afetivos com a família, né? Então a gente tem os pais, os avós presentes, madrinha, padrinha, muito gostoso, né? Brincam junto com eles.
tem contação de história, tem exploração sensorial, porque nós, seres humanos, aprendemos pelos 5 órgãos do sentido. Então, eles brincam as comidas, por exemplo. A comida ela não foi feita só para ele se alimentar através da boca, né? Então, ele brinca com a papinha, com açaí, é muito gostoso. Tem dança mãe-bebê, pai-bebê, vó-bebê, nesse momento do Grupo Lagarta. Aí a gente tem um grupo casulo a partir de 1 ano até 2 anos e 11 meses. É um grupo que ou ele está com um adulto de referência, o primeiro adulto de referência é a mãe, é o pai, são os avós, é a cuidadora, né? Até ele criar o vínculo com as educadoras do espaço. Quando ele cria o vínculo, ele está adaptado a esse espaço físico, a esses adultos, ele já pode ficar só com a gente. Aí a gente tem um grupo Casuleta, a partir de 1 ano e meio, que já fica com a gente trabalha, baseado na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as exigências do MEC estão lá dentro, né? A gente trabalha o outro, nós, no meio social da sociedade, como eu consigo me relacionar com o outro, trabalho as minhas emoções. A criança ainda não consegue expressar verbalmente, mas ela precisa entender que ela tem aquelas emoções, inclusive a tristeza, a raiva, e que é natural, e que legal que ela sente isso, e como que ela vai lidar com isso, né? E o adulto também, aprender a trabalhar com as emoções da criança, né? É verdade. É o primordial. Tudo isso que eu tô falando para vocês, ele acontece através da brincadeira, né? Eu tenho o grupo Borboleta a partir de 3 anos, até 6 anos, então isso acontece de segunda a sexta. Eu tenho manhã e tenho tarde, porque funciona também o contraturno. A criança já foi para a escola, ela não pode mais estar nesse espaço? Pode. Ela volta no contraturno, aí ela tem o auxílio pedagógico também. Então, tem o dever de casa. O que a gente entende? Os pais estão trabalhando. A criança vem com aquele dever, aquela demanda. Os pais chegam cansados. O que é melhor? Eu ter um momento de brincar com meu filho, de cuidar dele. Sim, tempo de qualidade, né? De qualidade, né? Bom, o dever de casa realmente é um problema, né? Eu chego em casa cansada, já final do dia, ela tá cansada. O ideal é a criança fazer dever de casa de tarde, quando ela ainda tá com aquela energia. Geralmente, antes de brincar, porque depois que brinca, né, já fica naquele... Já dispersa. Já dispersa. Até pra ter aquela organização, né? Primeiro a obrigação e depois a diversão. Só que a gente não tá em casa 3 da tarde, né? É muito difícil. 3, 4 horas, então realmente é um grande auxílio que vocês dão. São crianças até 6 anos que vocês recebem? Durante a semana. Durante a semana. Sim, né? Aos finais de semana a gente consegue receber os de 7 a 12 anos, que também tem uma demanda incrível do brincar. Eu costumo dizer que a infância ela tem data para começar e para terminar. É verdade. E aí, às vezes, a gente começa a adultizar muito a criança quando a gente impõe já uma agenda de executivo para eles, né? Você precisa fazer... será que eu posso fazer isso? Pode. Mas você precisa fazer comum, você precisa fazer inglês, você precisa fazer tênis, você precisa fazer o futebol, o karatê, o balé, a natação... Mas na agenda deles não entra o brincar. E tu sabes que as minhas filhas amam ficar em casa... dentro da brinquedoteca, brincando. Maravilha. Elas amam. Se deixar, elas passam o dia todo. E elas nem querem fazer tantas atividades, porque elas gostam de estar lá dentro da casa delas. Perfeito. E a gente hoje tem uma casa, tem jardim, então elas já não ficam tão presas. E só uma faz hoje uma atividade somente, que é taekwondo, foi a atividade. A outra ainda não consegui que ela fizesse, porque elas querem estar brincando. Perfeito. Elas querem ir pro parquinho, elas querem... E claro que isso depende da família, né? Da rotina da família. Tem mães que não têm essa opção de ter uma pessoa para cuidar da criança, porque para elas brincarem, alguém tem que estar lá em casa cuidando dela, né? Claro. E claro que depende da rotina da família, de como isso se desenrola. Depende da necessidade de cada criança, né? Tem crianças que precisam mais de disciplina que outras, então algumas atividades são necessárias. E por sinal, a luta é excelente para isso, né? Eu gostei muito, eu nunca nem tinha pensado em botar minha filha numa luta, foi o que tinha no condomínio, eu trabalha muito a disciplina, a concentração, amei, assim, é muito legal, então tudo tem que ser pesado, né? Do que cabe para cada família. Tudo tem que ser sempre dosado, né? O excesso é que é prejudicial, né? Sim. Eu também não fazer nada o tempo todo, ele é prejudicial. Até porque a criança tem que ter compromissos, né? Tem que saber que tal dia ela tem que ir pra tal lugar e tal. E tem aquele compromisso de ir, fazer, entregar. Lembra que eu falei lá no inicinho que a gente aprende quando a gente tem prazer, né? Se eu tenho prazer em algo, é a maneira com qual eu vou aprender. Então, se o balé me dá prazer, eu vou aprender. Tudo que o balé me traz de ética, de disciplina, de postura, de concentração, se ele não me dá prazer, não adianta eu fazer. Eu não vou aprender, né? Então minha filha não vai ser bailarina profissional, ela
não faz. Não, mas ela gosta. Ok que ela não vai ser profissional, mas ela gosta, ela sente prazer. Então, vê os benefícios que o balé pode te trazer. O que eu falo é daquela agenda extensa, pesada, de fato, de executivo. Da hora que eu acordei até a hora de dormir, eu tenho sim por obrigatoriedade de fazer uma atividade. Quanto que o momento de ociosidade, o ócio, a gente chama de ócio criativo. É o momento que a criança está parada, sem nada para fazer, ela não está em contato com a tela, ela não está brincando com nada, ela está parada olhando para o teto. Eles costumam dizer assim, ai, que tédio, né? No carro, Deixa então no tédio. Aí o tédio, ele começa, aí ele vai. Eu preciso fazer algo, o que eu posso fazer? Eles começam a olhar. Opa, eu acho que se eu pendurar uma corda ali, eu consigo subir naquela corda e pular e cair naquela água. É aí que vem a criatividade da criança. Da criança não, de todos nós. Quando a gente está parado no ócio, o cérebro descansa. Quando ele está descansado, ele consegue pensar, funcionar melhor, trabalhar melhor. Aí quando vem as ideias, a criatividade. Então às vezes a gente fala assim, essa criança não tem criatividade para nada. Claro, ela não para. Ela só tem que fazer milhões de atividades que são impostas o tempo todo. Qual é o momento que ela vai criar algo? Entende? Baseado nisso, a gente criou esse espaço para que a criança, quando a gente fala que é um espaço de respeito à infância, é que ela possa viver nas múltiplas maneiras que a infância tem, essas infinitas possibilidades de ser. E aí, vamos fazer então o dever de casa? Vamos. Em que espaço a gente faz esse dever de casa? Que tal aqui em contato com a natureza? Que tal do lado de fora? Ele não precisa estar sendo numa mesa, não precisa da lousa e do professor para aquele dever de casa sair com excelência. Aí a gente coloca o quê? Esse espaço lá no quintal. E a gente pede até que eles escolham. Tia, eu quero ficar aqui embaixo da mangueira, naquela sombra, aquele gostoso. Tem a Floquinha, que é a coelha que fica passando por lá. E eles podem brincar com a Floquinha. Quando tá dentro de casa, o pai vai dizer assim, tá desconcentrando, menino. Aí a gente não diz que ele tá desconcentrando. Ele brinca com a Floquinha, ele volta, ele pede auxílio quando ele necessita. A facilitadora, a educadora que tá ali, né, com essa proposta, ela tá para mostrar para ele que ele tem condição de resolver aquilo ali, que ela não precisa resolver por ele. A lousa, muitas das vezes, ou ela é a parede de lajota, que eles vão lá desenhar, escrever, fazer a conta com tinta, com o pincel, ou então eles vão para areia fazer com o dedo. E aí que eu digo que a gente aprende pelo movimento, pelo corpo, né? A criança não precisa daquele papel limitado A4 e daquele lápis o tempo todo. Não é que ele não tenha sua importância, ele tem. Mas a gente culmina, é o final, é o grande finale. Até ele chegar ali, ele precisa do movimento corporal. Ele precisa se conhecer dentro daquele universo. Conhecer as potencialidades dele e conhecer as dificuldades. Costumo dizer que todos nós, seres humanos, somos dotados de potencialidades e dificuldades. Às vezes a gente recebe pais que dizem assim, tia, meu filho tem TDAH, ele não pode ir para aí, né? Digo, aqui a gente aceita crianças, não me interessa o diagnóstico. A criança não se resume a um diagnóstico. Tia, a dificuldade dele é esse. Eu disse, quais são as potencialidades dele? Você já observou? Meu filho não vai bem em matemática. Nossa, mas ele é um gênio em geografia. A gente precisa ser perfeito em tudo. Quem é perfeito em tudo? Tia, meu filho só tira 3 em matemática. Quanto que ele tirou em português? Quanto que ele tirou em história? Tia, meu filho, ele é incrível em música. Ele é incrível em arte. Tem algo que ele é muito incrível. E aí a gente precisa aproveitar essa potencialidade para resgatar o que ele tem de dificuldade. Porque eu posso trabalhar matemática através da arte. Eu posso trabalhar matemática através da brincadeira. E ele passa a ter muito prazer. A gente já tinha estudado e verificado a necessidade dessas crianças até 12 anos estarem vivendo essa infância, né? Nesse quintal, nesse espaço. E aí tinha uma demanda da escola. Eles tinham que estudar, né? Levar não só o dever de casa, e estudar para a prova, e com datas e tudo. Então nós pegamos uma semana inteira de crianças entre 9 e 10 anos. Estavam na semana de prova e eles foram estudar para a prova lá no espaço. Aí nós pegamos os educadores, né? De natureza e sociedade, de linguagem, enfim, de exatas e tudo. E cada profissional da área foi dar aula, ou melhor, foi estudar com eles naquele espaço. Então, ia uma média de 6 a 8 crianças. Alguns momentos eles iam de acordo com a necessidade de cada criança. Tinha uma criança que ela tinha uma necessidade maior de ir para uma sala de 4 paredes. Ela precisava para focar. Mas ela não ficava a tarde inteira, ela ficava 1 minuto. E daqui a pouco ela ia lá para fora. O que a gente fazia com eles? Eles estudavam aquele capítulo, terminava o capítulo. Quem conseguiu terminar? Quem conseguiu dar retorno? Pode correr, vai correr. Aí eles corriam. Eles iam pro balanço, eles se jogavam no balanço. Gente, o balanço fazia... Meu Deus, o menino ia lá no alto. Pulava no lago, tem um lago de peixe. Pulava no lago, se molhava, molhado mesmo. Ele voltava e continuava a estudar.
É o risco, a gente não sabia no que ia dar, né? Sim. Ou vai ser muito show, ou esses meninos vão tirar zero e os pais vão matar a gente. A gente acredita muito no brincar. E a gente acredita muito que nós seres somos movimento. Então, quanto mais movimento a gente dava para essas crianças, mais eles focavam no que eles tinham que estudar. E aquilo era incrível. Me arrependo muito de não ter filmado. Eu vivi muito aquilo com eles e acabei que eu não filmei para documentar. O que vale de documento é que as notas foram incríveis. Que legal. Foram incríveis, essas crianças pediam mais. Chegou agora a prova de novo, porque eles já têm acesso à internet, né? Então eles mandam mensagem, não era nem os pais. Tia, vai ter de novo, já vai começar nossas provas. Quando é que tem aula aí? Né? E a gente realmente não conseguiu data para atendê-los, mas faz parte do nosso projeto, porque a gente viu, eles se sentiram muito respeitados. E quando os pais chegavam, eles diziam: pai, sabe onde eu estudei hoje? Ali no balanço. Então a gente ia pro balanço e a lousa, como eu falei pra vocês, era a parede de lajota, né? E aí eles pegavam o pincel e a tinta e começava eu escrever inglês ou fazer a conta de matemática. E aquilo era muito incrível para eles. A gente fez um laboratório com eles, eles estudaram ciências num laboratório, eles falaram assim, isso é muito mágico, tia. E a gente sabe que dentro da escola tem laboratório, né? Mas as possibilidades são tão infinitas. Sim. E a gente aprende na prática, né? A gente aprende metendo a mão na massa mesmo. A gente só sabe se aquela receita vai dar certo, se a gente colocar a mão na massa e fazer ela acontecer e ver o resultado, né? Verdade. E é assim que funciona o nosso espaço. Thaís, tu tocou num ponto que eu acho que é muito crucial para a geração que a gente tem hoje. As pessoas não se conhecem. Eu acho que, na verdade, nunca se trabalhou isso, né? Se a gente olhar gerações passadas também, nunca ninguém se olhou como tá acontecendo, acho que uma mudança agora. E aí tu tocou nesse ponto, a gente não conhece a criança, o que ela é boa, o que ela é ruim, não sei o quê. E não tem esse cuidado também de conhecer. Porque eu acho que se a gente tivesse uma forma, não sei se na escola, uma matéria, ou porque ninguém vai procurar um médico e dizer, quero ver o que meu filho é bom, o que meu filho não é. Ninguém faz isso. Vai atrás de ver quando aparece alguma dificuldade, ver por que está tendo aquela dificuldade. Mas não de fazer um processo de conhecimento. E aí, isso acontece muito em embate, porque tem uma pessoa que podia ser um puta médico que foi obrigado a fazer direito, ou vice-versa, enfim. Um cara que ia ser um músico assim de extremo sucesso que foi obrigado a ser um biomédico, enfim. Porque as condições da vida te levam também para aquelas situações que não é exatamente o que tu vai te sentir mais feliz e nem o que tu realmente pode dar o teu melhor. Eu costumo dizer e aplicar lá no meu escritório, já com os adultos, né? Os advogados, o pessoal que trabalha com a gente, da gente tentar colocar sempre as pessoas em onde elas se sentem mais confortáveis para trabalhar. Que não é muito diferente disso, né? Então, se eu vejo que uma pessoa tem muito mais habilidade para ir despachar, fazer audiência, gosta de estar na rua resolvendo o processo e vai fazer o trabalho dela mais feliz e automaticamente vai ter mais resultado no meu escritório, né? Com certeza. E o cara que gosta, que não é mais introspectivo, que não gosta de se comunicar muito, que gosta mais de fazer peça, que gosta de ficar focado e vai produzir muito mais, a gente coloca cada um no seu lugar. Então, dentro desse cenário todo que tu apresentou e que eu tô resumindo aqui, que conselho tu daria para os pais para conseguirem identificar os potenciais do filho? Por exemplo, eu não vou obrigar ela a fazer balé se ela não tem tantas habilidades para o balé, mas ela gosta. Por exemplo, as minhas filhas gostam de tudo. Não existe nada que ela chegue, não gosta, não existe. Olha, antes da pandemia elas iam para a companhia, saíam da escola, tomavam banho, almoçavam, iam pra companhia e voltavam à noite. Cara, se falasse alguma coisa, fez uma tolice, eu vou te tirar da companhia, o mundo acabava. E lá na companhia elas faziam tudo que estava passando. Judô, karatê, taekwondo, taekwondo, como é aquele outro? Capoeira. Trocaram até de corda de capoeira. Legal. Balé, tudo que tinha naquela companhia elas faziam. Absolutamente tudo. E não tinha nada que dizer, não, mas isso eu não quero fazer. Pelo contrário, elas queriam comprar essa roupa para elas fazerem tudo. Então, elas sempre tiveram esse tipo de habilidade de tudo. E aí, como é que eu identifico
eu como mãe consigo identificar e poder ajudar de alguma forma, facilitar de alguma forma, né? O que eu faço? Ou eu não faço nada, espero acontecer. Não faz nada e deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Já entrou na vibe, né? Esperando o Júlio César, a gente pode pagodear. Mas assim, quando a gente pensa em desenvolvimento saudável, ao invés de desempenho, isso já traz uma paz pra gente. O que é desempenho? Sempre pensar no primeiro lugar. Eu sempre pensar que ele seja melhor em, né? Então, meu filho faz judô, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser a faixa melhor, ele tem que passar logo de faixa. Elas estão curtindo o processo. E isso é que é legal, curtir o processo. Você curte cada detalhe, você aprende em cada detalhe. Eles ainda são muito novos para saberem qual é o propósito deles no mundo, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe ainda. Nossa, olha eu, né? Depois de 11 anos de carreira, vou fazer outra coisa da vida, né? Perfeito, Toya, e é isso. E eu gostava da minha carreira anterior, não vou dizer que eu não gostava, não. Mas agora tu tem muito mais prazer? Tenho. Tá muito mais inteira, entregue? Eu já tive muito prazer na época que eu comecei, eu trabalhava, eu gostava muito, eu ia realmente muito feliz pro meu trabalho. Depois de um tempo, isso já não aconteceu mais, né? A gente vai se descobrindo ao longo da vida, da caminhada, né? Não é só isso, nós somos seres humanos e seres humanos nunca se acomodam. Verdade, tu alcança, tu vai, tu luta pra alcançar aquilo, quando tu alcança aquilo... Quero mais um pouquinho. Mas é isso que move a gente, né? Desafios, exatamente. É isso que move a gente, que move o mundo. E assim é a criança, né? A gente não precisa ter pressa. Então, quando eu falo assim da agenda cheia de executivo, é quando aquilo já é pesado para a criança. Você me falou de uma agenda que elas tinham prazer no que elas estavam fazendo. E é isso que é importante. Eu sentir prazer, estar dedicada para aquilo. Eu tenho muito cuidado com a questão das notas escolares, né? Eu preciso que meu filho seja o aluno do 10. Não, eu preciso que meu filho seja feliz, esteja feliz com o que ele está fazendo. Quando ele trouxer uma necessidade dele, e aí é isso, a partir do momento que eu estou completamente debruçada para aquela infância, para aquela criança, olhos atentos, escuta, eu preciso escutar. Às vezes eu só falo muito enquanto mãe, preciso escutar enquanto mãe. Ele tem voz ativa. Quais são os desejos e as necessidades daquela criança? Porque assim, a gente está aqui agora conversando, eu estou escutando a tua demanda. Tu tem tempo para escutar a demanda do teu filho? Menino, tá bom, para que eu tenho que trabalhar. Bora, come rápido, deixa de falar, para de comer. Quando a gente vai para um almoço com as amigas, não é mal bate-papo? Porque naquela hora da mesa a gente não pode ter escuta para aquela criança. Ali, ela já tá te mostrando quais são as potencialidades e as necessidades. Né? Sem pressa. Tu não precisa buscar logo atender naquele momento. Vai atendendo a demanda do processo, do que ela tá vivendo naquele instante. Não pense em desempenho. O desempenho, ele vai ser o resultado de um desenvolvimento saudável. A gente vê tantos gênios, né? E a gente pode falar de Einstein, tantos outros que foram péssimos na escola, tiveram as notas mais baixas possíveis, né? Eu trabalhei na área hospitalar e na área clínica enquanto psicóloga. E aí, eu recebi no consultório uma criança autista, e a mãe não conseguia ter acesso àquela criança de jeito nenhum. É uma criança que não oralizava, né? Não tinha fala, e ele fazia diversas terapias. E a mãe dizia assim, agora quem está precisando de terapia sou eu, porque eu não consigo compreender meu filho. E numa das sessões eu comecei a ver ele mexendo com a massinha, e aí ele foi boleando a massinha, e ele criou um boneco. Gente, mas era isso aqui, com uma riqueza de detalhes, de olhos, de cílios, juro pra vocês, assim, desse tamaninho, uma coisa meio... E eu falei, como assim? Aí na outra sessão, eu trouxe biscuit, e eu não sabia mexer com biscuit, mas eu deixei lá em cima, eu disse, bora ver o que sai. E pasmem, ele fez um conjunto de bonequinhos, de um desenho, tipo o Smurf, mas não é Smurf, eu não lembro agora, mas era aquele estilo, assim, todos, e tudo na miniatura, com riqueza de detalhes. Eu entreguei pra mãe, eu digo assim, é por aqui que você vai começar. Se conecta com ele através disso. Essa é a potencialidade dele. Né? E a gente começou uma conexão incrível, tanto eu com ele, que ainda não tinha conseguido acessar dessa maneira, até porque ele não tinha a oralidade, e a família começou a acessar. Hoje é uma criança já verbal, né? Ele já fala, ele já aceita contatos, né, físicos, ele já apresenta algumas trocas visuais, muito dentro das limitações dele, mas ele terminou já o terceiro ano,
né? Não adentrou a faculdade, mas ele é um artista incrível. Inclusive, ele vende esses bonecos de biscuit. Nossa, vende na internet. Legal. É incrível. Outro dia eu estava buscando e achei ele na internet, vendendo os bonecos. E é isso. Todos nós somos dotados de potencialidade. A gente precisa estar debruçado para essa infância, olhar essa criança, escutar essa criança, sem pressa de nada. No tempo, todos nós temos nosso tempo. A criança tem o tempo deles. E aí vai muito com o que eu vi ontem. Eu assisti o filme da Ariel e no final a fala foi, que inclusive a Bianca resumiu ela para mim, né? Disse, poxa mãe, eles falaram lá, né? Ela reproduziu. Ela precisou ficar muda para o pai dela escutar ela. Nossa, que legal. Ela tem essa percepção já, né? Ela tem esse olhar. Não, no filme falou em algum momento, Sim. Não sei se foi exatamente isso. E ela virou, aí ela virou, nossa mãe, você acredita? Você acredita? Ela teve que ficar muda para o pai dela ouvir ela. Aí ela me olhou e eu fiquei olhando assim pra cara dela. Eles tinham falado lá, mas ela, escutar dela, pois né? Ela achando absurdo, né? E Thaís, dá uma dica pra quem quer empreender aí nessa área de educação. Que dica você daria? Eu tô aprendendo também. Nem eu sabia que eu podia ser empreendedora. É engraçado isso, né? A minha primeira formação foi psicóloga na área hospitalar e clínica. Ainda não, apesar de eu ter feito o meu primeiro TCC na área escolar, e eu falei sobre a importância do brincar no desenvolvimento socio-moral da criança, né? Fiz com uma amiga que hoje era da área escolar também, e na época a gente enveredou para a área hospitalar. Olha que incrível. E aí a gente se reencontrou agora, as duas na área da educação. Eu costumo dizer que esse empreendimento do espaço de educação de livre e brincar, ele começou na minha infância. E aí é que interessante. A infância é o terreno que nós vamos percorrer por toda a vida. Ali é base. É a base da vida. Se eu consigo criar filhos saudáveis emocionalmente, eu vou ter adultos mais consistentes. Eu vou ter uma sociedade mais saudável. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe para hoje, para o meu empreendimento, a minha criança, né, de outrora. Eu fui uma criança muito doente, né, eu tinha asma e assim, a gente passou por muitos perrengues de hospitalização, de pneumonia, de tudo. E nessa busca incessante pela saúde do corpo, meus pais, a gente foi morar num sítio, a gente deixou a cidade, foi para um sítio que é perto da cidade, no Augusto Montenegro, hoje está tudo muito perto, mas naquela época, eu não preciso dizer minha idade, né? Mas naquela época, lá atrás, ele era distante. E aí, eu continuei estudando no centro da cidade, meus pais trabalhando no centro da cidade, mas a gente morava lá para eu ter uma qualidade de vida melhor, porque era em contato com a natureza. Então, acabei que eu cresci tirando as frutas do pé e comendo fresquinha. A gente tinha tanque de peixe e a gente caía no tanque de peixe brincando. Saía do tanque de peixe cheio de sanguessuga, sabe? Aí minha... Ai, que horror. O primeiro impacto, a primeira vez que aconteceu, a gente... Ai, mãe! A minha mãe era médica. O que ela falou? Joga sal e a sanguessuga vai cair e continua a brincadeira. A gente voltava com o bicho de pé para casa, que coçava aquele pretinho no dedo. Aí ela chegava e dizia assim, ó, vai bem ali no limoeiro, ela era médica, tira aquela espinha do limão, do pé de limão, tira o bicho de pé e volta para brincar. E essa foi a minha infância. Eu acho que foi saudável. Eu tô aqui para contar essa história. Eu vivi minha infância de uma maneira muito gostosa, muito livre. Realmente as crises de asma diminuíram. E onde eu quero chegar? Eu sonhava muito quando eu era pequena. Quando eu tinha as crises de asma, eu tinha sonhos, eu acho, tão reais. Eu acordava com aquela falta de ar no meio da noite e eu dizia assim, mãe, sonhei com tal coisa. E eu contava para ela. E um dos sonhos que me resgatavam muito dessa crise de asma, desse processo muito sofrido, era quando eu ia para uma casa, um casarão grande, pé direito alto, antigo, e atrás desse casarão tinha uma árvore muito grande. Nessa árvore tinha um balanço. E a árvore, ela é cintilante, porque tinham fadinhas cintilantes penduradas nela. E eu ficava no balanço, e alto naquele balanço. E ali eu conseguia respirar. E era quando eu voltava das minhas crises sempre, e eu contava esse sonho para ela. Bom, cresci, comecei a trabalhar, fui para a área da psicologia. Depois me vi na área da educação, quando nasceu a primeira filha, né, há 17 anos atrás. E aí eu fui chamada
pela dona Tereza Resque, do Peteleco. Apesar do meu pai ser educador e sempre dizia, tu tem uma veia educadora aí. Eu não enxergava, até o dia que ela disse assim, eu te quero aqui. Eu falei, imagina, dona Tereza, minha pós é na área da saúde. Ela vem. E eu fui. Ela disse assim, agora vai estudar Maria Montessori. E aí eu corri, fui para Recife, estudei Maria Montessori. Ela disse assim, eu, enquanto psicóloga escolar, e eu estava na licença maternidade de uma psicóloga. Aí no final ela disse assim, agora eu te quero na coordenação. Eu falei, meu Deus, como? Ela disse, vai estudar psicopedagogia. E eu fui. Enfim, estou aqui na área da educação. E dentro da escola, eu comecei a ver a necessidade das crianças estarem nesse balanço, estarem ao ar livre, porque aquilo me fez muito bem, porque aquela infância me fez muito bem. E eu comecei, a gente estava alfabetizando uma turma, a gente implantou o bilíngue no Colégio Moderno, e aí a gente estava alfabetizando essa turma. E a professora foi incrível. E ela disse assim, vamos alfabetizar fora de sala de aula? Bora lá para fora? Bora. A gente procurou uma árvore dentro da escola e a gente achou bem na porta do Moderno pela Gentil. E a gente foi estudar embaixo daquela árvore. Então eu fechava, chamava segurança, chamava todo mundo. A gente fechava ali, as crianças iam lá para baixo estudar sobre raiz, caule, folha, flor e fruto. Hoje, a gente encontra essas crianças no Marista, né? Que o Moderno, infelizmente, fechou essa escola centenária incrível. E aí, quando a gente encontra e as mães chegam e dizem assim, a gente nunca esqueceu. Os meus filhos nunca esqueceram aquele ano. Como eles aprenderam, como foi um diferencial. E eu comecei a perceber que aquele era o meu propósito de vida. Que eu tinha vindo para... Eu vou me emocionar. Eu já tô aqui. Para trabalhar com a educação na primeira infância, porque eu entendi que o que me resgatou foi eu ter sido respeitada enquanto criança. Eu faltei anos e anos na escola, eu ficava hospitalizada, mas meus pais não estavam em busca disso, não eram as notas escolares. Era a minha saúde emocional, em primeiro lugar. Eu tive muito respeito na escola também, né? Às vezes eu faltava e as provas às vezes iam para o hospital ou iam até para minha casa, né? E dos meus pais buscarem um espaço desse porque eles estavam querendo o melhor para mim. Eu digo, as crianças também têm direito a isso. E foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar mais, a ir mais atrás, porque eu acreditava naquilo, mas ainda não tinha nada aqui muito próximo daquilo que eu acreditava. E aí eu fui em busca. Foi em 2014, quando eu já tinha meu segundo filho, que eu vi o Colégio Moderno fechando as portas ali no mês de julho. Eu falei, vamos fazer essa colônia. E deu certo. Dessa colônia foi muito incrível. A gente abriu uma turma em agosto. As crianças que foram para lá acreditavam que a gente trabalhava naquela escola daquela maneira, brincando. E eles foram pedir para os pais, eu quero estudar aqui. Porque eles acreditavam que é assim que funcionava o colégio, assim, que a aula era assim. Eu digo, então, a aula vai ter que ser assim. E a gente começou a reinventar tudo aquilo e a direção foi super incrível, porque eles acolheram, né? Me escutaram, validaram, falaram, vamos fazer. Eles diziam assim, dona Thaís, bora ver no que vai dar. Eu disse, então bora. E foi realmente incrível, só que... E aí eu comecei a fazer colônias, sublocando, depois que o Moderno fechou. Eu fui para Anaúm, Jeruano, que a Anaúm também fecha em julho, né? Eu disse assim, Ana, me aluga esse pedaço bem aqui, que eu quero fazer uma colônia de férias. De novo, a gente lotou aquilo ali, não tinha vaga. Mas eu precisava sair de sala. Tanto que depois ela fez uma proposta, né? Vamos fazer aqui, isso funcionar o tempo todo? Eu disse, Ana, mas eu preciso da natureza, eu preciso do ar livre, né? Não dá para ser aqui. E essa casa dos meus sonhos, ela de fato existe, né? Ela estava ali aquele tempo todo. Não é a minha casa, muita gente pensa que é minha, adoraria que fosse. Um dia eu passei na frente e estava assim uma placa, aluga-se. E eu disse, cara, é a casa do meu sonho. Aí eu liguei pro meu marido, eu falei, amor, eu achei a casa que eu sempre sonhei. Eu contei pra ele toda a história. Ele, e aí? Aí eu liguei, né? Eu não vou falar pra vocês o valor do aluguel. Quando ele falou, tá, não é pra mim. E eu fui embora, isso passaram-se 2 anos. E aí aquela casa foi alugada e ela realmente não era pra mim naquele momento. Eu sabia que eu queria um espaço desse para fazer colônias de férias. E eu continuei, eu era um classificados ambulante, porque eu conheci o classificados naquela época que tinha o jornal classificados, eu conhecia ele todo. Eu ia atrás. Aí eu circulava, visitava a casa, Aí eu olhava a casa incrível, não tinha árvore lá atrás. Não tinha um quintal. Eu digo, mas eu preciso do quintal.
Bom, um belo dia, estou eu recebendo o convite da Ana Unger mais uma vez. Thaís, vamos fazer, teu trabalho é incrível, o espaço está aqui, até ocioso em alguns momentos. Ana, vou amar a parceria contigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, mas eu preciso do casarão e da árvore lá atrás, enfim. Aí ela disse assim, menina, onde isso? Eu disse, Ana, a casa dos meus sonhos existe. Contei pra ela, né? Onde é isso? Falei, ali na Cezedelo. Aí ela começou a rir quando eu falei o endereço. A casa era dela. Meu Deus! Aí ela virou e disse assim, essa é a casa da minha infância. Essa infância que tu tá idealizando, eu vivi essa infância naquela casa. Thaís, eu via gnomos, eu via fadinhas, eu brincava com eles. Ela começou a contar tudo que ela vivia ali, ela e os irmãos. Ela disse assim, não é minha, é da minha família. Mas tá aqui, ó, o cartão do meu irmão é esse. Aí ela ligou pro meu irmão, eu fiz balé com ela, jazz sapateado durante a minha infância inteira. E aí cheguei a dar aula pra ela e tudo. Aí ela pegou, ligou e disse assim, olha, é uma preciosa minha, porque ela chamava nosso grupo das preciosas. Atendi ela com carinho. E eu fui ser uma cliente normal, né? Só que com uma indicação muito carinhosa. Eles me receberam muito bem. Contei toda a história para eles e falei assim, olha, eu tenho um projeto incrível que ele já funciona, ele não é um projeto aleatório, ele já existe, essa colônia ela já existe durante um tempo. Eu fui mostrando para ele que fazia julho e dezembro, né, nas férias. Mostrei os lugares que eu cheguei a fazer, fiz no shopping também, e aí ele disse, eu já conheço teu trabalho e tal. Eu disse, pois é. Ele disse, a Ana já me falou, você fez lá. Eu disse, foi. Eu já tenho a clientela, eu tenho pessoas que acreditam, eu já tenho famílias que acreditam nesse trabalho. Eu tenho muita disponibilidade, muita vontade. Levanto todo dia cedo e vou trabalhar, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não disponho desse dinheiro, mas eu quero muito e eu acredito que eu posso te pagar. E aí ele falou assim, olha, durante o mês, a casa não estava alugada, estava fechada, né? Eu gasto tanto. Eu gasto com caseiro, com a cerca elétrica, né? Com luz, com água. Me paga isso aqui e vai testar. Eu falei, sério? Isso aqui dá pra ti? Eu falei, dá! Eu já tinha noção de quanto eu gastava, né? Eu falei, agora! Aí peguei, cheguei com ele e falei assim, a casa é minha. Eu falei, tá de louca! Trabalhei 2 semanas, eram 2 semanas que nós tínhamos. A casa linda, incrível, mas ela não estava preparada para a atividade que a gente ia fazer. Então eram 2 semanas que eu tinha para passar um cauzinho na parede, né? E ela tinha árvore lá atrás, a árvore que eu tanto sonhei sempre, uma mangueira linda que dá uma fruta deliciosa, muito doce. Assim que ela der de novo, eu vou mandar para vocês. Olha. Juro, pode estar gravado aí, né? E aí assim, a gente teve que fazer algumas adaptações para aquela colônia, para aquele mês. Antes de terminar a colônia, eu já estava assim, qual que é o banco que eu posso transferir? Onde que eu gasto esse dinheiro? Qual que é o banco? Tô te pagando, tô pagando tudo. Foi incrível, foi linda a colônia, a casa era tudo que eu buscava. Mas eu devolvi sabendo que aquele não era o valor do aluguel, que talvez eu não desse conta de pagar. Serviu, eu curti muito o nosso dezembro lá. E aí chegou janeiro, eu acordei e disse, o que eu faço agora que não é esse valor? Eu preciso aprender a negociar. Então é isso que eu digo, eu ainda estou aprendendo a ser empreendedora. Tá sendo muito gostoso o que eu estou vivendo. Eu tenho estudado muito, buscado muitos cursos, porque não estava dentro da minha formação empreender. Uma dica, eu acho que quando a gente descobre o nosso propósito no mundo, a gente tem que correr atrás. Sabe quando tá aqui aquele borboletas na barriga, aquele coração assim fervilhando, vai atrás que vai dar certo. Eu fui atrás daquele grande sonho, mas porque eu sabia que eu tinha ali já uma base, né? Não foi do dia para a noite. O Mamãe Full Time hoje de espaço físico, ele tem 4 anos, mas eu fui construindo isso desde que meu filho tinha 1 ano, ele tem 10 hoje, né? Então, há 10 anos construindo isso. Quando eu abri o Mamãe Full Time, as pessoas já conheciam o trabalho, né? Eu já tinha uma Ana Unger que me conhecia, um Moisés que conhecia meu trabalho, eu tinha os amigos de casa, do Armazém da Construção, da Uplima. Por que eu falo isso? Porque eles foram parceiros também. Eu não tinha dinheiro para aquele investimento, mas eu pegava no crédito e eu dizia assim, ó, vai ter matrícula, eu venho aqui te pagar. E era isso que eu ia fazendo, entrava a matrícula e eu pagava. Tive parceiros que abraçaram comigo, que são as educadoras, que acreditavam no projeto, que já sabiam como a gente trabalhava e queriam trabalhar junto. Então eu acho que é isso, a gente vai, eu costumo sempre dizer para minha filha que o nosso currículo, ele não está só dentro, a gente não constrói só dentro da faculdade,
não só através dos cursos que a gente faz, a gente constrói o nosso currículo nas relações sociais que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, né? O nosso comportamento ético. A gente mostrar assim quem nós somos e não desviar a nossa conduta. Então, foram pessoas que foram me conhecendo ao longo da vida e que disseram, eu vou apostar junto contigo. E deu certo. E agora eu acho que também teve aquele dedinho ali de Deus. Teve ajuda do sinal, essa borboleta é sinal dele. Não é verdade? A minha mãe, que já não está aqui em corpo físico, mas eu sinto a presença. Hoje, a casa só tinha a mangueira lá atrás e ela era toda de cimento. E aí eu liguei para ele e disse assim, eu posso quebrar? Eu preciso de grama, eu preciso de areia, eu preciso de terra. Pode. Eu comecei a quebrar. Aí a ceroleira da minha mãe, que ela plantou para minha filha um pouco antes de morrer, eu disse assim, eu quero ela. Eu vou sentir minha mãe aqui dentro. Eu quero. Levei, transportei a ceroleira para lá. Ela dá frutos, que é a coisa mais linda. E aí eu fui plantando bananeira, jabuticabeira, açaizeiro, coqueiro. Hoje tem muitas frutas lá que eles tiram do pé. E é isso, eu acho que a gente vai sendo amparado pelos amigos daqui, pelos amigos de lá. Com certeza. E uma coisa que eu vejo de quem trabalha com criança é o brilho nos olhos. Desde a hora que tu sentou e que tu começou a falar, é um brilho diferenciado de quem consegue, né, captar a essência da criança, consegue ter aquele carinho, realmente aquela doação, porque não é fácil trabalhar com criança. É troca, com certeza, né? É troca o tempo todo. E eu digo, a gente diz muito lá que a gente aprende muito mais do que o que a gente tem para dar, é muito incrível, né? Mas a gente está sempre com a escuta, com o coração aberto. Eu digo que tem um portal lá na frente, quando a gente passa, tudo muda. Aqueles problemas, eles ficam lá para fora mesmo, a gente fica entregue. E trabalhar com criança é isso. A gente saber que a gente tem que dar o nosso melhor e que a gente vai receber em dobro. E a gente recebe as famílias também, porque lá é um espaço da família, não é só da criança, né? A gente ter vocês lá é um presentão também, é incrível. Então vamos lá para a hora da onça beber agora água. Vamos fazer mais um brinde aqui. E agora é a hora da onça beber água. Vamos fazer nosso brinde. Saúde, estamos aqui no Roce na Ilha, mais um drink delicioso. Isso, e agradecendo novamente os nossos patrocinadores, Água de Coco, Sunglass Hut, Nicole Mello Acessórios, Midas Macedo Ferriaça, Aguilar Advogados e Bosque Shopping. E o Shopping Bosque Grão Pará, que está com uma programação incrível nas férias. Gente, não se esqueçam, você que está assistindo até aqui, se inscreva no canal, não custa nada. Você que está aí se divertindo, aprendendo, né? Se tornando uma mãe melhor aqui com a gente hoje. Por favor, vai lá. Vai lá e se inscreve no canal. E agora, a pergunta principal deste quadro, que você não pode deixar de responder é: você já teve uma amiga da onça? Uau! Toma uma dose, respira. Isso é bom ou ruim? Se for bom, tenho muitas amigas da onça. Amiga da onça é aquela que te sacaneia. Finge que é tua amiga e não é. Ai, tive, né? É assim que a gente aprende muito, né? Eu acho que são nessas experiências que a gente aprende muito. Tive, espero não ter sido pra ninguém, mas eu já tive, sim. Mas conte mais sobre isso. É uma história, histórias que queremos falar o nome aqui. Se quiser, mas se não quiser, pode contar sua história. Mas só pela história, pode identificar. Então conta. Ótimo, bora. Que belinha, assim, um ovo de codorna. Esse que é o problema, uma miçanga, meu Deus do céu. Bora, Thaís. Sai, bora, toma. Pode, vou até beber contigo aqui pra te ajudar. Olha, gente, o drink tá simplesmente delicioso. Não, os dois. O segundo, né? maravilhoso. Tá muito bom. Eu espero que não tenha álcool, né? Pra gente não... Tem, amiga, já Tem foi informado. Tá muito bom. O pessoal não sabe dar álcool pra gente. Pelo amor de Deus. Já Rush tá na ilha, a gente vai dormir Vou aqui. falar igual as minhas filhas falam. E aí a história? A história. E aí a história? Pergunta que não quer calar, a resposta é: tá, eu tive uma amiga da onça, que eu confiava muito, e aí a gente fazia trabalho juntas da faculdade, né? Eita, já deu pra saber. Já deu pra saber. Mas era aquela que era da área da saúde? Não. Fernanda Turma, não. Essa do coração. Não até é você, hoje, querida, é outra. A gente fazia trabalho junto. Sempre tem aquele trabalho que, hoje eu não consigo ir, deixa que eu faça a tua parte, tá tudo bem, né? Bom, aí a gente tinha saído pra uma festa e tal, e aquela época, aquela fase adolescente, 17, 18
anos e ela se interessou pelo mesmo garoto que eu me interessei. Nova. E o que aconteceu foi que eu fiz o trabalho e tava tudo bem, porque às vezes ela fazia e colocava meu nome, eu coloquei o nome dela, ela chegou pro professor e falou assim, professor, tá aqui. Como ela só imprimiu o trabalho... Mas ele ficou contigo, foi isso? Foi. Como ele ficou comigo, ela pegou o trabalho e disse assim, olha aqui, professor, eu fiz sozinha, tá? E ela colocou o nome dela. E eu, zero. Aí como é que eu vou contar pro professor que é mentira e que ela tá com raiva porque eu fiquei com carinha que ela queria ficar? Eita. Essa daí realmente é amiga da onça, valendo. Ela pior que foi tu que fez o trabalho, não foi nem ela que mas fez ela o trabalho. queria vingar de alguma forma. E aí ela sumiu de casa e a minha mãe, que a fulana sumiu daqui de casa? Eu falei, ai mãe, eu vou te contar. Nem te conto. Deixa eu te contar essa história. Então esses momentos vão chegar com a gente, tem que se preparar. Esse dia vai chegar, né? O problema é que eu tenho mais soluções meio doida na cabeça. Eu tenho que conversar mais com a Thaís. Tem. Aconselhar de Acho que tem que fazer um negócio de um curso pra mãe. Ai, legal. Aí eu dou umas soluções, né? Outro dia ela falou assim, ai, não sei quem tá me chamando de CC na escola, porque o nome dela é Cecília, né? Aí eu falei, diga pra ela que se ela for continuar, eu vou lá dar um coque nela. Aí a Cecília olhou pra mim, mãe, às vezes você passa dos limites. Tá vendo? Tu educaste bem. Não, pronto. Ela é o ser mais evoluído com meu anos-luz. Outro dia, o menino do condomínio tinha dado uma chinelada dela. Aí eu cheguei 10 horas da noite, ela me contou. Eu falei, pega uma chinela, a gente vai lá agora, na casa dela. A gente vai dar uma chinelada. Tu vai dar uma chinelada no moleque. Aí olha a resposta dela pra mim. Mamãe, violência não se resolve com violência. Toma, e a minha cara no chão. Eu falei, você tem razão, mas na minha época era bateu, levou. Mas graças a Deus a minha filha foi sensata. Imagina eu batendo na porta da vizinha, 10 horas da noite com uma chinela. A minha filha veio dar uma chinelada, esse moleque. Pensou, quer mais a minha vizinha olhar na minha cara, gente? Mas tu entende que esse comportamento dela, ela adquiriu na criação que ela teve? Então tu já fizeste o teu papel muito quando bem. Eu falo pra tu tá ela... querendo desconstruir isso, não desconstrói. Não, mas é porque é a minha essência. E quando eu vejo que quando eu tento passar o que eu faria pra ela, isso agride ela. Não é dela. Sim. Né? Outro dia, ai, fulano me empurra, vai lá, empurra de volta. Ela não quer fazer isso. Ela não tem isso, ela é doce. Que delícia. Né? Mais evoluída que E aí eu parei com isso, porque eu vi que a minha solução faria mais mal pra ela do que a situação que ela já tinha passado, né? Inclusive, quando ela for levar a filha dela lá, não deixa ela ir, viu? Porque ela fica ensinando coisa errada pro filho dos outros também. Eu dou cada dica pras filhas da Jaiane, elas me adoram. É a mãe que não pode frequentar o espaço. Tá bom. Mas eu já fui, não fui. Mas a gente tá preparado pra esse tipo de mãe também. Eu me comportei quando eu fui, já fui. Foi incrível. Foi lindo. Nem esperava escutar isso, ó. Me comportei horrores. Deixa eu te perguntar, Thaís, você que trabalha com criança, né? Num quintal, tem muito o que acontecer. Já aconteceu, assim, alguma situação inusitada? A criança veio, sei lá, com uma lagarta no nariz? Alguma coisa do tipo? Uma lagarta no nariz. Não tem bicho, tem. Ela não era comida por sanguessuga no tanque. Pode acontecer uns imprevistos, de como a criança põe coisa no nariz. Não teve nada disso? Tá, no quintal, 4 anos de espaço, eu não consigo te narrar nada inusitado dessa forma. Mas em escola já. Né? Já chegou, por exemplo, uma criança com uma bolinha maior que uma miçanga. Eu já coloquei no nariz. Cirurgia. Meu Deus, naftalina. E aí ele chegou de boa, ele só dizia assim, tá fazendo cosquinha. Gente, e tá fazendo cosquinha. Aí ele não conseguia, você olhando a olho nu, realmente não dava pra ver. Ele, aqui faz cosquinha. Aí quando a gente apertou, a gente sentiu que tinha uma bolinha. E aí, mãe, vamos levar aqui pro hospital, porque a gente não consegue tirar nem aqui. Já tava muito lá dentro, né? Porque criança e aí, lógico. E, a gente foi, né, pra Unimed, já encontramos os pais lá, levamos, tirou tudo. Mas é isso, quando a gente fala até de ambiente preparado, quando você prepara um ambiente para a criança explorar sozinha, a gente tem que ter cuidado com isso, com esses instrumentos que a gente vai deixar. Criatividade vai, né? Ele jamais imaginava que aquilo... Deixa eu testar para ver, eu tô testando. Tô fazendo uma experiência, eu sou cientista, eu quero descobrir o mundo. E aí ele descobre testando dessa maneira. Eles colocam uma coisinha no nariz, no ouvido. Até como não é. Aí eu acho que ela fez assim e saiu. Já rolou esse negócio. Por isso que eu falei nariz. Eu falei da lagarta, porque outro dia apareceu uma lagarta no meu jardim. E aí... Eu não espero, nunca tinha aparecido uma lagarta assim, daquela tão grande, né? Então, por mais que tu tenha um ambiente preparado, quando você tá na natureza... lógico, surgir, com certeza. Né? E criança, então... Olha, uma vez...
Tá aí, tem uma história do quintal, então, que já era criança do Grupo Borboleta, que a partir de 3 anos, ela tinha 4 anos, ela chegou muito feliz que ela conseguiu colocar dentro do potinho uma abelha. Mas muito feliz, e ela fechou a abelha, e assim, a mãe ficou assim em choque. E se a abelha picasse? Eu digo, a abelha podia realmente picar, a gente tá no quintal, mas olha que máximo que ela conseguiu colocar uma abelha aqui dentro. O pote ele era mais grosso aqui, mas a boca era fininha. Então, imagina o esforço que ela fez para colocar, né? E aí a gente disse, então vamos recolher e ver quantos mais bichinhos a gente tem aqui no quintal. E a gente achou lagarta, formiga, e foram entrando nos potinhos. E foi uma experiência incrível, mas a gente tem que ter esses cuidados, eu vou fazer isso na minha casa. Adorava. O meu marido conta que ele fazia calango, né? E aí ele fazia com um fiozinho, não sei se é de bananeira, fazia um cipózinho, aí dava um nó, ficava assim. Aí eles iam pescar o calango. O calango passava, eles colocavam, entrava a cabeça do calango, ele saía, que nem a gente sai com o cachorro. Aí ele saía com o calango. Ai, meu Deus. Então... Olha, Thaís, o papo tá muito bom, mas a gente tem que caminhar para o final. E o nosso final sempre a gente faz um ping-pong da Xuxa. Ai, meu Deus do nosso quadro. Que medo. A gente fala algumas palavras que são as características da onça, né? O podcast é Papo de Onça por causa disso, né? Porque a gente se reconhece com essas características e reconhece os nossos convidados também. E aí a gente vai te falar as palavras e vai falar o que vem na tua cabeça. Tá? Pode ser uma pessoa, uma história, o que tu quiser. Tá. Beleza. Eu. Tá belíssima hoje, gostei. Autoestima alta, não, mas olha, de verdade, a minha filha. Nossa, que beleza incrível, de todas as formas. Meu filho também. Melhor ficar com eu, então, né? Tá pronto. Força. Minha avó, 87 anos, adotou minha mãe, criou ali enfrentando ainda um mundo muito machista, né? Perdeu a única filha num acidente de carro e foi colo para mim, para os meus irmãos, e ela tinha perdido a única filha. E ela era colo pra gente. Eu digo que a pior dor do mundo é você perder um filho. E ela conseguiu engolir o choro várias vezes para deixar a gente chorar no colo dela. Eu poderia enumerar várias coisas. Ela é sinônimo de força para mim, em todos os sentidos. Uma mulher que me inspira mesmo. 87 anos, incrível, jogar futebol até hoje com meu filho de 10 anos. É ela. Acho que a gente pode parar por aí. É garra, mas tá ótimo. Essa avó é maravilhosa. Então é isso, Thaís. Muito obrigada por você ter topado essa aventura com a gente hoje. A gente ficou muito feliz de ter você aqui. Temos muitas espectadoras mães, eu tenho certeza que elas vão amar esse episódio. Ai, que delícia. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigada, né, por você ter topado mesmo estar aqui com a gente. De verdade, eu que agradeço a oportunidade de vocês abrirem esse canal para a gente falar da infância, para a gente falar da importância do livre brincar, né, para dar voz a essas crianças. É um trabalho muito incrível que vocês estão fazendo. A gente ainda tem que batalhar muito, a gente que trabalha com esse universo infantil, para validar a infância. A gente ainda precisa muito e tratá-la com todo o respeito que ela merece. Então, foi incrível. Eu pulei na hora que eu li. Eu disse, eu topo. Hoje é o nosso primeiro dia de colônia. Eu sei que a casa tá fervendo lá, mas eu confio muito na equipe. Mas eu tô aqui, entregue, sabendo que tá sendo tocado tudo lindo. E com esse brilho nos olhos, que eu fiquei apaixonada. Falando tão parabéns. Dela, né? É muito bacana a gente ver pessoas que se reconhecem, identificam tanto no que estão fazendo, e principalmente quando é um trabalho com criança, é uma coisa muito mais especial. E esse brilho que grita e pulsa no teu coração, brilha aos teus olhos. E é muito bacana de ver isso, sabe? Ai, obrigada. Foi então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Toia Rodrigues Macedo ou no Papo de Onça, pode. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, lá no da Jaiane Aguilar. Obrigada, gente. Gente, que máximo. Eu quero um bicho. Deixa eu dar um abraço a vocês. Gente, obrigada.